o auxílio divino permaneça sempre conosco. Amém. Muito bem, nós vamos dar mais um passo no nosso caminho. Já vimos o conhecer-se, já vimos que para se conhecer é preciso ter a coragem de enfrentar o deserto. Existem desertos nos quais a gente pode entrar porque procurou. Por exemplo, o silêncio, a oração, são desertos que eu procuro. E existem desertos nos quais eu entro sem querer. Uma doença. São João da Cruz, já disse que São João da Cruz chama a esses desertos de noite. E ele fala na noite ativa e na noite passiva. A noite ativa é quando eu escolho. Eu escolho, por exemplo, renunciar a um tipo de alimento pela quaresma. Eu escolho renunciar a uma coisa que eu gostaria de fazer. Então é uma noite ativa. E aquelas noites nas quais Deus me coloca, que eu não esperava, que eu não pedi, e Deus me coloca para me purificar. Então, caminho para conhecer-se no deserto. E vimos ontem, não basta entrar no deserto, é preciso a coragem de permanecer. Permanecer. Não é fácil permanecer. Não é fácil perseverar. Quantas vezes a gente encontra pessoas que se entusiasmam na vida espiritual com todo fervor, aí a gente fica olhando, é bonito, mas a gente pergunta logo, por quanto tempo vai durar? Papai gosta de dizer que não existe Senhor do bom começo, existe Senhor do bom fim. Então vamos ver até quando vai perdurar, né? Então aqui é que está permanecer, permanecer, sustentar o combate. E hoje nós vamos ver o instrumento para a gente ter a coragem de permanecer, que é a ascese. Sem ascese, essa palavra que saiu de moda, talvez alguns de vocês nem tenham escutado falar dessa palavra, porque os padres hoje quase não falam sobre isso. E porque não falam sobre isso e não ensinam o povo isso, é que o cristianismo está se tornando uma religião de molenga, de moleirão, de gente sem fibra espiritual. Ascese. Bom, o bispo Teófano, o recluso, era monge e fizeram o coitado do bispo, tá vendo? Olha, era recluso e fizeram um bispo. Perguntou: se sairmos de nós mesmos, o que encontraremos? E ele próprio respondeu: encontramos Deus e o próximo. Observe que aqui parece haver uma contradição, mais para frente eu vou explicar. Porque eu disse entrar em nós, conhecer-se. E como é que agora eu estou falando em sair de nós? Mas eu falei em entrar em nós para não vivermos na superfície, para não vivermos na autoilusão. Esse sair aqui é um sair diferente. É o sair em direção a Deus e ao irmão. É o sair que só tem qualidade se eu primeiro me encontrei. Se eu primeiro me conheci, aí eu posso me dar realmente. Porque me conheço. Porque tenho o meu coração na mão. Porque me tornei Senhor de mim. Frei Inácio Larrañaga, naquela oração no Silêncio de Maria, tem uma oração que ele chama assim, evocação da capa. Tem a capa Virgem Maria, ele, olhando aquela capa, ele fez uma oração. E ali tem uma expressão que é linda, linda, desde a primeira vez que eu li aquilo, ela que já faz muito tempo, mas não saiu mais da cabeça. És Senhora de ti mesma, antes de seres Nossa Senhora. Aí é que está, não é? Maria, és Senhora de ti mesma. Tu te conheces, tu és toda integrada interiormente, antes de seres Nossa Senhora. Então, é isso aqui. Eu entro em mim para me conhecer diante de Deus. Nunca esqueçam, viu? Esse conhecimento é diante de Cristo, é na luz de Cristo. Eu disse a vocês no primeiro dia, se eu entro em mim sem Cristo, eu me desespero. Ou me desespero, ou me mascaro, porque não aguento ver minhas fraquezas. Porque isso não é brincadeira. Eu dou um exemplo a vocês do meu caminho mesmo. Quando eu entrei no mosteiro, sobretudo na Trapa, que é mais severa, a vida de silêncio. Então o que é que a gente vai descobrindo? Aos poucos, com o silêncio, com a solidão, o nosso eu profundo vai subindo. Nossas paixões, raiva, julgamento, maus pensamentos, sensualidade, preguiça, descrença, ira, tudo vai subindo. E a gente se acha, meu Deus, eu sou isso. Porque a gente, quando vive na superfície da gente,
A gente diz, eu tenho os defeitos, mas gente, tanta gente pior. E nem a gente pensa que tem um defeitozinho aqui, que dá pra colocar um band-aid, um esparadrapo, um mertiolate e pronto. Mas no silêncio, na oração, a gente vai vendo que a gente não tem pecado. A gente é pecado. Que a gente é torto, é penso, é estruturalmente penso. É interessante isso. Aí quando o monge, já que esse retiro está todo baseado na experiência monástica, aí eu coloco isso um pouco para vocês. Quando o monge se depara com isso, a primeira tentação dele é o desespero. E sair, ir embora do mosteiro. Isso não dá para mim. Não dá. Entende? É o desespero. Ir embora do mosteiro. Ou então, se for safado, ficar mascarado. Dizer, é assim mesmo. É o que muita gente faz, infelizmente. Não digo no mosteiro, que eu não posso, mas na vida cristã. É assim mesmo. E fica com a chamada vida dupla. E aí você morre, mata a sua alma. Está morto. Pode ser padre, pode ser bispo, pode ser papa, pode ser monge. Está morto. Você está vivo diante de Deus enquanto você não tem vida dupla. Você pode cair 1000 vezes, mas você estará vivo diante de Deus enquanto olhar para ele e dizer, Senhor, eu pequei. Tem piedade de mim, pecador. Você está vivo. Esses monges aqui, que viviam no deserto, a maioria deles era gente rude, camponês, rude, que ia para o deserto. Às vezes não sabia nem ler e escrever direito. Aí faziam as esteiras, os balaios, e iam vender na feira em Alexandria. Alexandria era a maior cidade do Império Romano. Iam vender, depois voltavam para o deserto. E alguns lá nesse negócio de vender, bebiam uma chica boa, uma 51. Aí depois davam uma passadinha nos bordéis, pintava e bordava. Aí, o que foi que eu fiz? Voltava a vida velha de safadeza, né? Que eram uns que se convertiam para o deserto. Aí dava uma passadinha nos bordéis, aí pronto, ia chorar. Chegava no deserto, pai, com o monge, vai ver, eu pequei, o que foi que você fez? Aí contava. Mas veja, se arrependiam, lutavam. É aquilo que eu disse antes, o cristão não é o engomadinho. O cristão não é o certinho. O cristão não é o que não cai nunca. Mas o cristão é aquele que procura continuamente ajustar a sua vida na luz de Cristo. Aquela citação do Apocalipse que eu fiz ontem, que é tão preciosa. Estes, meu Senhor, esta multidão vestida de branco, quem são eles? De onde vêm? Estes são os que vêm da grande tribulação. Que tribulação? Esta, da vida. Lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Mancharam as vestes na vida? Mancharam às vezes. Se não mancharam caindo, mas mancharam suando, lutando. Mas mancharam. E como alvejaram as vestes? Com as próprias forças? Não. Com o sangue do Cordeiro. Então, a gente é quebrado interiormente. É quebrado. Vocês fazem a experiência de olhar com calma, em paz, os seus sentimentos. Quantos julgamentos, quantos pensamentos homicidas. Não quer sentir, não, padre, eu não quis matar ninguém, não. Tem tanto jeito de matar, de eliminar o outro. Dizer, esse não vale nada. Esse aqui para mim está morto. Esse aqui, desse eu não espero nada que preste. Já sei que dele não vem nada que preste. Jesus diz, aquele que chamar seu irmão louco é réu do tribunal. O que quer dizer? Não é dizer você é louco, não é isso. É eliminar o outro. Desse não vem nada que preste. Desse eu não espero mais nada. Então você matou seu irmão. Ou seja, é alguém que não deve ser levado a sério. Aquele que chamar seu irmão cretino é réu do juízo, diz Jesus. É isso, não é chamar com a boca, não é essa coisa superficial. São as atitudes. Repare como Nosso Senhor chama a atenção para esse cuidado da pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A gente pensa que pureza de coração é ser casto. É ser casto no sentido amplo. É muito mais do que a castidade na questão do sexo. Ser puro de coração é procurar sentir com o coração de Deus. Ver com o olhar de Deus. Ver o outro como Deus vê. É meu inimigo. Tudo bem. É inimigo de Deus? É filho de Deus. Procure deixar de ver o outro como você vê. Procure ver o outro como Deus vê. Mas não presta, é ruim. Tudo bem, é ruim. Mas Deus o ama. Então quando eu vou purificando o meu coração, eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus em todas as coisas, já aqui na terra. Por isso Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão Deus em tudo, porque veem como Deus vê. Sentem como Deus sente. Ah, mas isso não é assim. Isso exige uma ascese. Isso é um trabalho de uma vida todinha e requer perseverança. Então é sobre essa ascese
palavra ascese, eu vou explicar aqui na frente, quer dizer exercício. Ascesis em grego, que deu origem à palavra atleta, é o que se exercita. Como você na academia não tem que se exercitar? Pronto. Só que hoje todo mundo malha o corpo, mas nunca vi tanta gente fora de forma na alma. Nós vivemos num mundo que malha o corpo. Agora, malhar a alma que é bom. Malhar o coração. As academias do corpo, da alma estão fechadas porque ninguém quer malhar. Vive na superficialidade. Então, se sairmos de nós, o que encontraremos? Encontraremos Deus e o próximo. Este é o verdadeiro motivo para aprendermos a nos descentrar. Porque a gente vive numa mentira. Todos nós. Olha, a nossa luta é lutar contra essa mentira. Todo dia. Qual é a mentira? A mentira de que eu sou Deus. De que eu sou o centro do mundo. Pode olhar. Se eu perguntar a vocês o que vocês acham do Brasil, vocês têm uma opinião. É o que eu acho. O que vocês acham do Lula? Tem opinião. O que vocês acham da ONU? Tem uma opinião. O que vocês acham do seu vizinho? Ah, ele devia ser assim, assim. Tem opinião. O que vocês acham de Deus? Não, ele devia ter evitado aquele tsunami, ele devia ter evitado aquela... Ou seja, eu sou o centro. Eu sou a verdade. Tudo deveria girar ao redor do que eu acho. Aquele ali é muito quadrado. Sim, é quadrado em relação ao que você pensa. Aquele é muito redondo. É redondo em relação ao que você... Quer dizer, eu sou o centro. Eu sou a medida. Eu sou o eixo. Mas isso é doidice. E a gente que acha como Deus devia ser, como o mundo devia ser, a gente não é como a gente gostaria de ser. Porque não consegue. Tem tanta coisa na gente que a gente não queria, que a gente queria cortar, evitar, jogar fora e não consegue. Mas a gente tem a justa medida para todos os outros. Eu vinha, de onde era que eu vinha? Vinha de Fortaleza, um mês, agora em junho. Eu tinha ido a Natal, fiz Natal, Fortaleza, Fortaleza Aracaju. E na minha poltrona vinha um casal. Vinha de uma festa de casamento, pelo que eu entendi da conversa, em Fortaleza. Bonito o casal, porque já era um casal idoso, vivia junto, os filhos já criados. Mas interessante, eles estavam avaliando cada pessoa que estava na festa de casamento. Você viu fulano? Ah, nunca mais tinha visto. Como é que tá a vida dele? Tá assim, tá assim, tá assado. Mas é incrível. Quer dizer, mas sempre o julgamento a partir de mim. Não é que estavam falando mal de ninguém, não. Mas aquele não tem juízo, aquele é assim. Mas é sempre a partir de nós. Então nós somos o centro. Isso é loucura. Isso é mentira. O centro é Deus. Tem tanta coisa na vida que eu devia dizer. Quando me perguntar, o que é que você acha? Não, não sei. Nunca pensei nisso, não sei. Qual a sua opinião sobre isso? Não, não sei. Não tenho que ter opinião sobre tudo. Eu não tenho que ter a solução para tudo. Eu não tenho que ter a medida para tudo. O centro é Deus. É Deus. Tem tanta coisa na minha vida, na vida dos outros, as intenções dos outros, que a gente não sabe. Mas eu vi quando fulano fez isso. Tá certo, você viu. Você viu quantas vezes ele evitou fazer? Você viu a tristeza que está ou não está no coração dele depois que ele fez? Então a gente tem esse cuidado, esse desconfiômetro de não querer ser o centro da verdade, o centro do bem e do mal, o eixo do mundo. Essa capacidade de dar ao outro um espaço. O outro pensa diferente de mim, mas será que ele também não pensa certo? Não é? O Deus que vai comigo para a guerra vem com meu inimigo. É Deus meu e Deus dele. Em geral a gente diz, Deus está comigo. Tá, mas Deus está também com quem você não gosta. Aquele de quem você não gosta também diz, Senhor, tu és o meu Deus. A gente tende a reduzir Deus ao meu tamanho, a minha medida. Deus está comigo, me ama de todo o coração. E está também com aquele a quem eu não amo, que às vezes considera até meu inimigo. Então a gente sair do centro, deixar que ele seja o centro. Esse conhecer-se, esses desertos, esse permanecer, é para isso. Para que eu vá deixando Deus ser Deus na minha vida. Porque a minha tendência é, ao invés de Deus, ter uma ideia de Deus. Um Deus à minha medida. Um Deus ao meu serviço. Um Deus do meu tamanho. Um Deus que diz amém para tudo o que eu quero. Isso não é Deus, isso é um ídolo, é um boneco. Eu sou o Senhor vosso Deus, que não aceita suborno. Eu tenho que me converter a Ele, não Ele a mim. Então, este é o verdadeiro motivo para aprendermos a nos descentrar.
O centro de gravidade do nosso ser deve ser colocado, deslocado de nós para o Cristo. Ele sim é ao mesmo tempo Deus e homem. É nosso Deus e nosso próximo. Encontrá-lo, amá-lo, olhá-lo, admirá-lo é encontrar Deus e encontrar o irmão. Por isso, olha, não se pode ser cristão. O cristianismo é uma religião muito difícil, porque é uma religião que exige o amor a alguém, a Cristo. Você, para ser um bom judeu, basta cumprir a Torá, a lei de Moisés, e amar a Deus. Você, para ser muçulmano, não precisa nem amar a Deus, basta cumprir os preceitos do Corão, obedecer. A palavra Islã quer dizer submisso. O bom muçulmano nunca vai procurar amar a Deus. É uma religião muito superficial, viu? O islamismo, muito exterior. O islamismo é o seguinte: cumpre os preceitos do Alcorão e pronto. Não interessa amar, dizer meu Deus eu te amo, não. Jejuar no Ramadã, jejua e pronto. É uma religião exterior demais. Mas no cristianismo, ser cristão é olhar Jesus nos olhos e responder essa pergunta: tu me amas? Tu me amas? Então não se pode ser cristão sem paixão por Jesus. Olhar Jesus, encantar-se com Ele. Não é com a doutrina de Jesus, primeiro, é com a pessoa de Jesus. Por isso o cristão deve sempre voltar ao Evangelho. Voltar para ver Jesus. Como Ele age, como Ele diz, como Ele faz, como Ele se coloca. É ser realmente apaixonado por Jesus. Por isso eu estava falando para vocês sobre esse livro, Cristo Minha Vida, e a imitação de Cristo. Porque nos dá essa graça, a graça da paixão, do encanto por Jesus. Do encanto por Jesus. De olhar para Ele, olhá-lo na cruz. Olhar a cruz do Senhor. Aprender. São Tomás de Aquino dizia: aprendi mais olhando a cruz do que em todos os livros do mundo. Isso é verdade. Isso é verdade. Olhar a cruz é tão doida, a cruz é tão escura, a cruz é tão absurda, e no entanto a cruz é puro amor de Deus. Ali eu vou aprendendo o quanto a lógica de Deus é diferente da minha, o quanto o meu modo de ver é diferente do modo de Deus. A cruz diz desespero, Deus na cruz diz esperança. A cruz diz absurdo, na cruz Deus diz amor, que dá sentido a tudo. A gente olha a cruz e diz fracasso, Deus diz vitória. Na cruz a gente olha e diz pecado, maldade do mundo que parece que vence. Deus diz amor, que vence a maldade e a morte e transforma a maldade do mundo em amor. A gente olha a cruz e diz sofrimento, Deus diz entrega amorosa. A gente diz morte, Deus diz ressurreição. Veja, a cruz é a chave para entender o mundo, a vida, a gente. A cruz é a porta, não tem outra porta para o céu. Existe uma brecha, viu, entre a terra e o céu. Esse céu que a gente nunca viu, esse céu que a gente não pode atingir, esse céu que a gente não sabe como é, mas existe uma brecha. Como se fosse um rasgão assim. Imagine uma lona aqui, separando essa parte de cá desse jardim. Uma lona bem grossa, mas existe um rasgão assim na lona, que se você encontrar, você atravessa e vai para o jardim bonito. Esse rasgão, essa porta estreita, é a cruz. Olha a cruz, olha a cruz. Aprenda de Jesus na cruz. Se encante com Jesus e você passa para o outro lado. E você já experimenta agora o que é o céu. Bom, vamos para aqui, senão hoje não termina. Então vejam, em Jesus a gente encontra Deus e o irmão. O entrar em si próprio que propusemos no início destes exercícios é para nos fazer sair de nós mesmos. O habitar conosco mesmos é para que aprendamos a nos enxergar e avaliar, mas sempre em referência a Deus. Eu me olhar, eu me avaliar, eu me ver na luz de Deus. O habitar conosco mesmos é para que então nos avaliemos em relação a Deus. O estar sós conosco diante de Deus é para nos fazer maduros e transparentes no trato com os irmãos. Então, aquilo que eu dizia no início do retiro, não é um caminho para o intimismo, eu estou na boa e o resto que se dane. Não, isso é o budismo. Isso é o hinduísmo que propõe um caminho desse, não o cristianismo. Não o cristianismo. Interessante, lembre quando Caim vai rezar. O que é que Deus pergunta a Caim? Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Então, a verdadeira piedade, a verdadeira relação com Deus me joga para o meu irmão. E Jesus diz, o que fizerdes ao menor desses pequeninos, a mim o fizestes. Vocês podem observar,
Quem muito fala em caridade, quem muito fala em amor aos outros, quem muito fala em servir o povo e não reza, não serve nada e é uma coisa exterior. É uma coisa exterior. Agora, quem nem fala nisso, mas reza, tem uma vida espiritual verdadeira, não fajuta também. Se abre em compaixão, carinho, cuidado, atenção pelas pessoas, por quem sofre, por quem está só, por quem chora, por quem está na miséria. Porque aí a gente ama com o amor de Jesus, com o coração de Jesus. Nosso coração vai pulsando na medida do coração de Cristo. Pois bem, a palavra santa, quer dizer a Bíblia, e a experiência nos ensinam que somos desequilibrados, feridos, donos de um coração dividido, fragmentado. São Paulo traça um quadro desolador do homem entregue a si mesmo. Vocês podendo leiam, viu? Romanos 7, 14 a 25. São Paulo vai dizer, né? Eu não sei o que acontece comigo. Não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Ele diz, o querer o bem está ao meu alcance. Mas quando eu vou fazer o bem, muitas vezes é o mal que eu faço. E aí ele pergunta, ele diz, infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Corpo aqui para São Paulo, quer dizer, esta situação de morte. Quem me libertará dessa humanidade ferida? E ele responde, graças sejam dadas a Deus, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Isso mesmo, é Cristo Jesus, Senhor nosso, quem nos recompõe, quem nos restaura segundo sua imagem bendita. Deformados pelo pecado, somos conformados a Cristo. Somos conformados a Cristo ressuscitado, para sermos um dia transformados à sua imagem. Então vejam, somos deformados, mas à medida que formos conformados a Cristo, seremos transformados nele. O que são os santos? Os santos são essas coisas lindas, essas pessoas, esses homens, essas mulheres que foram totalmente transformados em Cristo. Totalmente. O santo é o evangelho explicado. Quem melhor explica o evangelho não são os estudiosos, não são os teólogos. Quem explica o evangelho são os santos. Quer entender o evangelho? Leia a vida dos santos, vocês vão ver o que é o evangelho. Vocês vão ver o que o evangelho, o que Cristo, o que a graça provoca na vida da gente. Às vezes diz, esse santo é doido. É. Por que você diz que ele é doido? Porque ele deixou de ser o eixo da vida dele e colocou outro eixo, o Cristo. Uma Madre Teresa de Calcutá, não é doida? Largar tudo, para cuidar dos pobres de Calcutá, e eram tantos que ela não dava conta. Não é doida uma pessoa dessa? 200, 500, 1000 pobres, mendigos, leprosos, e ela cuidando desse com todo amor, como se fosse só ele. Quando esse morria, ela ia para o outro. Não é doida uma criatura dessa? É, aos olhos do mundo é doida. É doida. E no entanto é mais sábia do que nós todinhos. Um Francisco de Assis que deixa tudo, não é doido? Um São Paulo que é decapitado, que perde tudo, que vai dizer mesmo, por causa de Cristo, eu perdi tudo. Perdeu mesmo. A dignidade que tinha, a família, as amizades, foi considerado um maldito, um proscrito pelos judeus. Não é doido? Mas por quê? Qual foi a doidice desses homens, dessas mulheres? Eles quiseram que Cristo fosse de verdade o eixo da vida deles. E foram livres. E foram felizes. Foram felizes. Enquanto a gente colocar na cabeça da gente, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz de qualquer jeito, eu só tenho essa vida e eu tenho que ser feliz, nunca será feliz. Nunca. Nunca. Aí eu vou ser sempre frustrado, porque eu tenho o meu projeto de felicidade. E eu tenho que... Agora, no dia que eu esquecer essa história de ser feliz e botar na cabeça o seguinte, eu sou fruto do amor de Deus. Vim ao mundo para te amar, Senhor, para fazer a tua vontade. E eu me jogar de verdade nele, na vontade dele. Aí um belo dia eu vou dizer, eita, eu sou feliz e não sabia. Oi, repare, eu sou feliz. Fui feliz a vida toda. Essa é a verdadeira felicidade. Santa Teresinha tem uma frase tão bonita. Quando esqueci de mim, fui feliz. Não, eu não sou feliz porque eu queria que a minha vida fosse assim e não foi. Então eu sou frustrado, não sei o quê. Homem, esqueça de você. Esqueça. Jogue-se em Deus. Essa vida que você tem, como vivê-la? Amando a Deus, amando os outros. Vá, tente, arrisque. E você vai ver que será feliz. Mas enquanto estiver agarrado ao meu
projeto de felicidade, a minha medida de felicidade, a minha miragem de felicidade, eu não serei feliz. Como dizia Santa Teresa, é um nunca acabar. É uma insatisfação que não termina nunca. Olhe, acreditem nisso. É preciso tão pouco para a gente ser feliz. Tão pouco. Não é preciso muito. Podem acreditar. A gente é que coloca maluquice na cabeça, miragem na cabeça. A gente cria falsas necessidades. A gente cria expectativas megalomaníacas para a gente. E o mundo é mestre em colocar para a gente parâmetros de felicidades falsos. Ter o corpinho daquela atriz, ter a feição daquele ator, ter o sucesso daquele famoso, aparecer naquela coluna social, é ter esse vestido novo para aquela festa, ter não sei o que. Quanta bobagem. E a gente vai ficando dependente disso, escravo disso, e não é feliz nunca. Porque tudo isso depende da avaliação dos outros. Onde está a verdadeira felicidade? Quando eu entro em mim mesmo, encontro Deus. Entrei no país da paz. E encontrando Deus, encontro os irmãos, os outros, numa vida simples. Pronto. Essa felicidade é a única verdadeira. O mundo nem pode dar, nem pode tirar. Mas Jesus disse, eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo dá. Mas para isso, repito, é preciso que a gente se deixe. Que a gente coloque o Senhor como o centro. E não a gente. E não a gente. Bom, vamos ver. É isso que São Paulo diz, que Jesus nos liberta. Olha assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, esse homem quebrado, assim também, com a graça de Cristo, traremos a imagem do homem celeste, de Jesus, morto e ressuscitado. Este é o nosso destino, a nossa vocação desde toda a eternidade. Deus nos criou para isso, para a gente trazer em nós a imagem de Cristo morto e ressuscitado. Porque os que de antemão Deus conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de ser ele o primogênito de muitos irmãos. Então Jesus é a nossa forma, Jesus é nosso modelo, é nosso protótipo. Não ser como Jesus é ser deformado. Não ser como Jesus é não chegar a ser gente de verdade. Esse é o paradoxo do ser humano. Eu só me encontro a mim saindo de mim. Eu só me encontro se eu me perder nele. Me perco nele e nele eu encontro tudo. São Francisco, veja um homem como São Francisco. Tendo Deus, tinha tudo. Mas para chegar a ter tudo, para chegar a ter Deus, foi preciso deixar tudo. Esse deixar tudo, no caso de vocês, não é deixar a família, a casa, o emprego, o dinheiro, não é isso. É deixar-se. É o que Jesus disse no Evangelho domingo passado. Jesus disse assim, repare, vendei os vossos bens e dai esmola. O que ele queria dizer com isso? Não é que vocês vão vender o que vocês têm e vão dar tudo de esmola. Isso vocês não podem fazer. Mas ele quer dizer, relativizai os vossos bens. Não vos apegueis. Dai esmola. Quer dizer, colocai vossos bens a serviço dos outros. Bens aqui não é só dinheiro, casa, bem material, não. Vosso tempo, vossa inteligência, vossa criatividade, vosso poder, vosso sucesso. Quer dizer, não vivam só para vocês. Abram-se para os outros. É como aquela outra, no outra semana, aquela parábola, Jesus prevenindo. Diz um homem, o terreno dele produziu muito fruto. Uma colheita excelente. Foi o que ele fez? Meu caro, você está feito na vida. Com essa colheita, você lavou a jega. O que é que eu vou fazer com esse trigo todinho? Vou derrubar meus celeiros, que não cabe tudo. Veja, um homem cuidadoso. Vou construir maiores e vou acumular tudo. E depois vou para a rede dizer, meu amigo, agora é vida mansa porque você... Observe, Jesus não diz que esse homem era ladrão. Ele não era ladrão. Ele não roubou aquela terra. Ele não roubou ninguém. Ele trabalhou. Aquela colheita foi do trabalho dele. Jesus não disse que aquele homem era injusto, que não pagava os empregados. Não, pagava direitinho, trabalhou direitinho, a terra era dele. E por que é que Deus na mesma noite diz, louco, hoje mesmo a vida te será pedida?
Hoje você morre. Por que Deus ficou tão zangado? Por duas coisas. Repare esse homem. Primeiro, ele não foi capaz de dizer: Senhor, obrigado por uma colheita tão farta. Obrigado, Senhor, porque a chuva caiu na hora certa. O sol brilhou na hora certa e não apodreceu a minha colheita. Obrigado, Senhor, pela terra que foi fecunda, pela praga que não veio. Obrigado pela saúde de estar vendo a colheita do que eu plantei. Não tem Deus ali. Esse homem não pensou: meu Deus, que colheita grande. Eu vou pegar 1/10, o dízimo da minha colheita, e repartir com esses empregados meus que me ajudaram. Não tem Deus e não tem os outros. Só tem eu. Pronto. Insensato. Hoje a vida te vai ser pedida. E o que tu juntaste, para quem ficou, o Eclesiastes diz, é vaidade. Vai ficar para os outros que vão brigar, xingá-lo. Os filhos vão xingá-lo, brigando pelos bens, se comendo uns aos outros. Pronto. Então vejam, aí o Eclesiastes é vaidade, quer dizer, é ilusão, é pó que o vento leva. É uma vida vivida centrada em si. Que miséria. A gente conhece tanto essas histórias. Quanta solidão. Quanta solidão. Quanta aparência, mas quanta infelicidade. Porque nós somos feitos para encontrar Deus e os outros. Nós somos feitos à imagem de Cristo Jesus. Pois bem, o caminho do homem velho para o homem novo, esse esforço de sair de mim deformado, sair de mim ferido, sair de mim egocêntrico, para chegar a mim transformado em Cristo, livre, maduro. Esse caminhozinho é o que a gente chama de ascese. Ascese, o exercício na vida espiritual. Nunca se esqueçam, a ascese é um caminho. A penitência que a gente faz, o esforço, a oração, tudo isso é meio, é caminho para chegar a ser transfigurado em Cristo. Quando a gente esquece isso, aí o cristianismo fica uma religião triste. Vixe, é tudo tão triste, só se fala em penitência, só se fala em abnegação, só se fala... Não, se fica só nisso, é uma religião detestável. Mas não é esse o sentido. A ascese, a renúncia, é para outro motivo, é para um motivo positivo, de alegria. É para que Cristo brilhe em mim. O roxo da quaresma, a penitência da quaresma, é para me levar ao branco e a alegria da Páscoa. Mas sem a penitência da quaresma, sem as observâncias da quaresma, eu não experimento de verdade a verdadeira alegria pascal. Assim é na vida da gente. Pois bem, a ascese é caminho. E caminho para quem? Para Cristo. Para Cristo. O bonito do cristão é que o centro é Cristo, não sou eu. Não é caminho para o eu perfeito. O que é o perfeito? O caminho para Cristo. Encontre Cristo, você encontrou tudo. Encontrou tudo. Olha aqui o que São Paulo diz. Despojando do homem velho, com todas as suas más inclinações, e revestidos do homem novo, que se vai sucessivamente renovando, conforme a imagem de quem o criou. É um caminho. Quando é que esse caminho termina? Nunca, na hora da morte só. Na hora da morte, e se precisar ainda tem um remendozinho no purgatório. Um alinhavozinho para ajeitar. Veja, é o caminho que dura a vida toda. A ascese é um exercício, é a aquisição de uma prática. A ascese seria o conjunto de esforços mediante os quais se deseja progredir na vida moral e religiosa. A ascese não é mortificação. A mortificação faz parte da ascese. O que é a mortificação? É a renúncia de alguma coisa. Por exemplo, eu mortificar os meus olhos. Aí evito estar olhando o povo pelado, para não despertar desejos sensuais que depois só vão me prejudicar. Evito estar ouvindo falar da vida alheia.
evito falar, mordo a língua, para não falar da vida alheia. Tinha um monge que viveu a vida quase toda com uma pedra na boca. Quando ele ia se encontrar com os outros, dava uma pedra na boca. Modo mais fácil. O que é que você acha de fulano? Estou com uma pedra na boca e não posso responder. Não. Isso é ascese. Isso é ascese. Sim, porque são as nossas tendências. São as nossas tendências. Mas é verdade, viveu a vida quase toda com uma pedra na boca. Eles tinham essas coisas doidas, né? Tinha um bispo contando, só a gente foi... Era um bispo lá do Paraná. Ele, se a gente foi pra CNBB, pra reunião, quando ainda era em Itaici, de carro, éramos 5 bispos. E a gente, na saída, disse, irmãos, olha, vamos fazer o propósito de não criticar os outros. Não criticar os outros bispos. Vamos até lá, conversando coisas. Aí um disse, e se alguém começar o assunto, a prosa, começar a tomar o rumo de falar dos outros, alguém puxa uma música religiosa que a gente... Aí disse que eles foram do Paraná até Indaiatuba, cantaram umas 30 vezes Com Minha Mãe Estarei. Que começava a conversar daqui a pouco, aí um puxava, com minha mãe estarei. Foram cantando a viagem toda. Mas isso é verdade, foram cantando a... Então a mortificação faz parte da ascese. A ascese é o todo. Vou dar exemplo de ascese. Eu ser moderado no comer. Eu comer para viver e não viver para comer. Isso é ascese. E é importante. O que é que isso tem a ver com a vida espiritual? Tudo. Tudo. Porque o alimentar-se é um dos nossos instintos básicos. Se eu educo esse instinto, eu fortaleço a minha vontade para educar outros instintos. Os 2 instintos básicos do homem são o comer e a sexualidade. O comer, porque é para manter a minha vida. A sexualidade, porque é para perpetuar a espécie. Então são os 2 instintos básicos do homem. Se você aprende a educar esses 2 instintos, você tem mais chance de educar os outros instintos. Não se trata de reprimir os instintos, se trata de educá-los. De colocar tudo em função de Cristo, da minha liberdade de amá-lo e nele amar os outros. Então isso é ascese. Por exemplo, eu dizer, eu não vou dormir mais do que eu preciso. Como é que uma pessoa vai, meu Deus do céu, ter vida espiritual se acorda todo dia, meio-dia? Se não tem disciplina para as coisas, não vai rezar, não vai para canto nenhum. Esqueça a vida com Deus. Vai ser um voo de galinha. Aquele voo desarrumado e que não voa de verdade. Então tudo isso, a ascese, eu vou ter mais cuidado com o que eu falo. Eu vou selecionar melhor os programas que eu vejo. Ah, mas não tem nada não. Claro que tem. Você enche a cabeça de besteira, de porcaria, de imagem, não serve para nada. Então, isso é ascese. Eu vou trabalhar... Quais são os meus demônios principais? A gente tem uns 3 ou 4 que são os principais. Um é irascível, outro é vaidoso, outro é difamador, outro é preguiçoso. Cada um sabe onde o calo aperta. Então, conhecendo esse demônio meu, começar a dizer, mas por que eu tenho isso? De onde é que vem esse demônio? Como é que ele se manifesta mais forte? E começar a combatê-lo. Né? Por exemplo, tem mania de falar da vida alheia. Então você imaginar as ocasiões em que você fala. Não precisa se julgar nem ficar angustiado, não. É diante de Cristo, em paz. Imaginar a cena em que você falou da vida alheia. A cena em que você foi grosseiro. A cena em que você foi sensual. Imaginou aquilo. Vendo você, né? Peça perdão a Nosso Senhor, em paz. Depois imagine novamente a cena. Você com a atitude correta. Com a atitude que deveria ter tomado. E diga, Senhor, ajuda-me nisso. Eu sozinho não posso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então isso é a ascese. Esses exercícios. Faz parte da ascese a mortificação. O que é a mortificação? É a renúncia a alguma coisa que eu gosto, que me satisfaz. E para que isso? Para quê? Para malhar minha vontade.
Malhação. Malhação. É exercício localizado. Entende? Então é localizado. É esse aqui o meu, então é aqui que eu vou trabalhar. Não é assim que faz. Você quer trabalhar o quê? Os quadris. Pronto. Então você, não é exercício localizado. Como a gente faz para o corpo, a gente faz para a alma. Para a alma. Então entende o que é a ascese? A ascese é o exercício. A mortificação faz parte da ascese. Mas a ascese é mais que a mortificação. Quanto mais a gente precisar de menos, mais a gente é livre. Agora vejam como é difícil, né, no mundo de hoje. Porque o mundo de hoje quer levar você a precisar de mais. Se você ainda não usou aquele perfume, você não sabe o que está perdendo. Hoje, né, você está fora do mundo. Todo mundo usa. Você não usa. Pronto. A gente tem umas coisas interessantes. Repare, todo mundo começou. Uma vez até eu falei isso lá no Livramento. Aí o pessoal disse, mas o senhor não deixa nem isso em paz. Eu digo, deixo não. Todo mundo começou a usar chapéu para trás, aquele boné com... Aí todo mundo, se você perguntar por que está usando, não, é moda, todo mundo usa. Entende? Então nós somos assim. Quer dizer, eu tenho necessidade de entrar nisso para sentir que eu estou vivendo, que eu estou no mundo. Eu dependo dessas coisas. Dependo dessas coisas. São necessidades falsas que me escravizam. São muletas para eu ser feliz. Por que é que os padres usam ou deveriam usar roupa preta? Para lembrar isso, eu desisti de escolher. Preto é não cor. Eu não perco um minuto pensando em combinar nada com nada. Nada com nada. Com essa batina eu vou na favela e vou lá falar com o governador. Com essa mesminha, nem me troco. Nada com nada. Quer dizer, eu morri para o mundo. Para esse mundo superficial. E o mundo morreu para mim. É isso que quer dizer. É isso. Eu fui fazer uma palestra no Colégio Marista uma vez, a menina disse, por que é que o senhor usa preto se o senhor é mensageiro da paz? Eu disse, eu não sou mensageiro da paz, minha filha, nunca fui. Eu sou mensageiro de Cristo. Se Cristo me mandar fazer paz, eu faço. E se mandar fazer guerra, eu faço. Meu compromisso é com Cristo. Nele está a minha paz. Não existe paz sem Ele. Então é esse o sentido. O sentido de a gente dizer, eu renuncio à superficialidade. Eu renuncio à banalidade. Eu renuncio a me preocupar com essas coisas fúteis. Mas não é por falta de amor à vida. É porque a vida é bonita demais e preciosa demais para a gente gastar com besteira. Entendam isso. Né? O Padre Zezinho tem uma música para Santa Clara. Clara, ou Clara, me diga por quê. Por que deste mundo te foste esconder? Tu eras bonita, de classe maior, teu pai era nobre, patrão e senhor. Aí ela diz assim, eu era bonita, tranquila e feliz, e fui me esconder no mosteiro de Assis. Será que esta vida é viver e morrer? Será que essa vida é só isso? Será que esta vida é viver e morrer, cheia de futilidade? Um dia, porém, eu parti, fui viver. Viver de verdade. Então aqui é que está a questão. Quando a gente deixa por Cristo, não é por ódio à vida. Não é por ódio ao mundo, no que o mundo tem de bonito. Por que é que vocês estão aqui? Por que é que estão aqui? Porque querem viver de verdade. Porque estão procurando uma vida melhor, no sentido positivo da palavra. Porque não querem se conformar com a banalidade, com a vida superficial. E o mundo nos convida para isso o tempo todo. Minha gente, é uma coisa que a mim me angustia muito. Porque nossos antepassados tinham tanto menos do que nós. E eram mais felizes e equilibrados. Porque nossos antepassados nem de longe sonhavam no bem-estar que nós temos. E eram mais centrados,
sabiam suportar melhor o sofrimento, sabiam ter paz diante da provação. Por quê? Hein? Vejam, eu ainda alcancei pequenininho, a Dendinha Rosinha fazendo renda, né? Pronto, sentadinha ainda alcancei, ainda vi algumas vezes, né? Ali com os... Era monja e não sabia. Era monja, não fazia cesta nem balaio, fazia renda. Sentadinha ali e cantando o ofício de Nossa Senhora de cor, o dia todinho. Veja, ela não sabia, mas aquilo era oração contemplativa. As mãos ocupadas e a mente e o coração livre. Pensando em quê? Nas coisas do céu. Vejam, por que esse povo tinha essa sabedoria? Ela não precisava de televisão, nem de internet, nem de muito divertimento. E pergunta, a senhora é feliz? Oxente, não quero outra vida. Pois é, mas vocês vejam a sabedoria que os antigos tinham. Então, essas renúncias que a gente propõe aqui, não é por ódio à vida. O cristianismo não é uma religião triste nem inimiga da felicidade ou da vida. Ou como diz aquele jornalista boboca, o Fernando Rodrigues, que assina a Folha de São Paulo, que o cristianismo é uma religião que vive às custas de desenvolver o complexo de culpa nas pessoas. O pecado. Não, não é isso. Não é isso. Pelo contrário, o cristianismo quer que você descubra o que você é, sem se mascarar. E que assim como você é amado e chamado a crescer. Então, olha, é interessante observar que por trás do convite à ascese está uma imagem humana positiva. Podemos trabalhar nossa natureza, aprimorá-la. Não estamos entregues irremediavelmente às nossas aptidões ou às lacunas de nossa formação. Nada de fatalismo ou determinismo. Então, quando os cristãos falam em ascese, é porque eles, na verdade, creem que nós podemos melhorar. Não, eu sou assim, eu nasci assim. Não, nasceu assim? Pois mude. Tem esse defeito? Pois lute. Lute. Não se entregue. Não se entregue. Veja hoje, os pais não sabem mais isso. Como os pais não têm mais referência em Cristo, vejam que coisa séria. Quando a gente é cristão de verdade, a gente sabe que o homem perfeito é Cristo. Que a verdade do homem está em Cristo. Então eu tenho um modelo de ser humano, Cristo. O que Cristo pede, o que Cristo diz que é verdade, o que Cristo diz que é correto. E aí educo os meus filhos, exijo dos meus filhos, corrijo meus filhos, castigo meus filhos, para que eles sejam o castigo, fique de castigo, uma palmada, é ascese. Para quê? Para que eles tenham a forma de Cristo. Como hoje a nossa sociedade, as pessoas perderam Cristo de vista, então não tem mais um modelo de ser humano. Se eu não tenho uma forma, um modelo, eu não formo. Se criam tudo aí, sem limite, sem um projeto de existência humana. Vejam, e aí a gente destrói a pessoa. Destrói. Nós todos precisamos ser formados, porque nascemos deformados pelo pecado. Então, na verdade, formar é um ato positivo, de dizer, eu creio que você pode ser mais do que isso, eu creio que você pode dar o melhor de você, eu creio que você pode se superar. É o que Deus faz conosco. Deus nunca desculpa, Deus perdoa, não desculpa. Desculpar é não, você não fez não, viu? Fez, mas não fez não, esqueça, deixe pra lá. Isso não é educativo. Educativo é dizer, você fez, você errou, mas você pode se arrepender e corrigir isso aí. Não faça mais. Você pode ser melhor do que isso. É assim que Deus nos trata. Treine, lute para ser melhor. Treine, lute contra o seu pecado. É o que Deus diz. Ama o pecador e odeia o pecado. Pois bem, olha o que diz o abade Zacarias. Quem se aplica com esforço a tudo o que faz é um monge. Quer dizer, é um cristão.
Pois sem trabalho, né, sem ascese, ninguém pode possuir a Deus. Entendam. Ah, mas sem ascese nenhum eu já experimento, meu Deus. Mentira. Você experimenta seu próprio sentimento, sua imagem falsa de Deus. Não é o Deus verdadeiro. Sua espiritualidade é falsa. É de sentimento, é de confete, é de confeito. Não tem consistência. Entende? Tá aqui, amanhã deixa isso aqui, vai para outro lugar. No primeiro trio elétrico que passar, você vai atrás. Né? Os trios elétricos da vida. Você não tem consistência. Mentira. O conhecimento de Deus exige exercício. É difícil. Existem épocas na vida da gente em que Deus se esconde. Vocês querem um bom livro para entender isso? Um livro gostoso de ler? Mostra-me teu rosto, do Frei Inácio Larrañaga. Muitos de vocês conhecem. É um livro que vocês deviam ler mais de uma vez. Eu li aquele livro umas 5 ou 6 vezes na minha vida. Primeira vez que eu li aquele livro foi em 1975. Faz tempo. Aí eu me lembro, eu fui até me confessar, em 78, estava em Maceió, fui me confessar com o padre Rubião. E tinha levado o livro porque eu estava lendo lá na igreja do Rosário, né? Nessa época o padre Rubião era padre no Rosário. Aí o padre Rubião pegou assim o livro e disse: meu filho está lendo esse livro. E você está entendendo isso? Eu digo: tô, padre. Era um livro recém-saído e eu, pirralhozinho, disse: está entendendo isso? Tô, padre. Lê esse livro. Mostra-me teu rosto. É das Paulinas, Inácio Larrañaga. Foi um livro escrito em 74, 75, por aí. Hoje ainda é um livro atual. Atualíssimo. Ele é um livro muito importante porque nos explica o caminho da vida espiritual. Os momentos de dificuldade, de secura, de aridez, de escuridão. E aí é que está. O nosso mal é que nessas horas a gente foge. Foge da ascese. Foge do deserto. E aí ninguém constrói nada. Pois bem, vamos para frente. Esta luta sempre esteve presente na tradição cristã. Nosso mundo, tão condescendente com o egoísmo e o domínio dos sentidos, certamente vê com reservas qualquer processo ascético. E infelizmente os padres e os religiosos estão nessa, infelizmente. Às vezes não incentivam ao povo, não ensinam ao povo o caminho do exercício espiritual. Não, precisa não, para que isso? Para se converter, para mudar de vida, para ter uma vida santa, para ter uma vida reta, para não ter vida dupla. Porque senão todos nós teremos. Ninguém está livre. Né? Como um padre que me perguntou ainda semana passada: o Dom Henrique, ainda hoje tem sentido na Salve Rainha dizer, nesse vale de lágrimas, nesse exílio? Eu digo: tem, é para dizer. Você quer mais exílio e vale de lágrimas do que essa bagunça que está no mundo de hoje? Está achando pouco. Entende? Crack não é vale de lágrimas não. Essa imoralidade, essa destruição da família, essa descrença, essa falta de sentido no mundo, falta de autoconhecimento. Agora a gente descobriu que de repente todo mundo é bacana, todo mundo pode fazer tudo, é tudo puro, tudo lindo. Conversa fiada. Conversa fiada. Então a gente precisa sim de conversão. A gente é quebrado sim. Então vejam, São Paulo já dizia, olha, comparava a vida cristã com o exercício dos atletas. Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo, eles para ganhar uma coroa perecível, nós para ganhar uma coroa imperecível. Trato duramente o meu corpo, corpo quer dizer minha vida toda, minha existência, e o reduzo à servidão. Que servidão é essa? Minha vida tem que estar debaixo do serviço de Cristo. Aí eu sou feliz, aí eu sou livre. Deixa eu correr um pouquinho aqui, viu? Eu quero... Não, tem muita coisa. Pela ascese, o cristão abre-se para Deus e entra num estado de paz. Aquilo que os gregos chamam de apáteia, ou apateia. A pureza de coração. Aquele estado de clareza e pureza interior, de amor como abertura para Deus, tendo as atitudes de Cristo. É verdade. Aí sim, aí se abre.
a gente começa a ver como Jesus via, a sentir como Jesus sentia, a ter as atitudes de Jesus. Mas só depois dessa é uma luta interior. Eu me lembro na Trapa, o irmão Barnabé, já velhinho. O irmão Barnabé parecia uma criança, era uma graça, irmão Barnabé, uma graça. Um homem manso, delicado. Eu me lembro, eu passei um tempo fazendo um tratamento dentário em Curitiba, e quando eu voltava já era tarde. Eu fiz uma cirurgia grande aqui em cima, teve que rasgar aqui em cima, para ir lá na raiz do dente, e eu tinha que ir toda semana a Curitiba para fazer o controle. E quando eu voltava de ônibus, voltava muito tarde. Os monges já estavam todos dormindo, né? Então já trazia a chave, pois todas as vezes que eu voltava, irmão Barnabé estava me esperando. Já velhinho ele. E já tínhamos rezado completas. E depois de completas é proibido falar. Na Trapa não se fala nunca. Mas depois de completas é que não se fala mesmo, nem por gesto se fala. Pois irmão Barnabé estava lá esperando. Aí eu me sentava, ele deixava as coisas assim na mesa, eu sentava para tomar café, aí ele se sentava do lado. Aí dizia, e como foi a viagem? Era proibido, mas como foi? O que viu, o que não viu? E depois me ajudava a lavar os pratos. Toda vez. Era manso, manso. Agora também era mão de vaca, eu me lembro, lavando as panelas, o bombril já praticamente terminado. Já chega, pegava na unha da gente. Irmão Barnabé, me dê outra. Eles, não, ainda tem, tá vendo? Ainda tem. Irmão, não tem mais não. Irmão, é a unha como tá. Eles, tem nada não, Agostinho, ofereça pela conversão da Rússia. Pô, a Rússia, eu acho que foi isso que derrubou o comunismo na Rússia. As minhas unhas se acabaram na trave, de Irmão Barnabé. Mas interessante, por que eu estou dizendo isso? É que um dia eu conversando com o prior da Trapa, Padre Estevão, ele me disse, irmão, eu falando sobre isso, sobre irmão Barnabé, esse irmão é porque o Senhor não conheceu o irmão Barnabé quando era novo. Era explosivo, de partir para cima de um e arrancar a cabeça. O que fez esse homem manso? Esse homem que parecia um cordeiro? César. Um homem que transparecia a doçura, a bondade de Cristo. Irmão Barnabé, livre do irmão Barnabé. Irmão Barnabé, transfigurado em Cristo Jesus. Feliz, livre, realizado, espalhando a felicidade de vez. Aí está o reino de Deus. O reino de Deus é isso. A gente fica, as estruturas daqui. Se eu não cuidar das daqui, não adianta falar nas outras. Aqui. O reino de Deus está dentro de vós. E se estiver dentro de cada um, está no meio de nós. E se torna lindo para o mundo. Senão é só conversa fiada. Por que é que hoje se fala tanto em reino de Deus, as estruturas do reino, esse jornalzinho domingo, essa liturgia diária? Porque o reino de Deus, as estruturas, a gente não vê isso, nem na igreja, nem em canto nenhum. Nossas comunidades são chatas, a arenga véia comendo, briga por causa de cargo, por causa de poder, por causa disso. Porque falta o conhecimento de Jesus, porque falta a conversão, porque falta a oração, porque falta a prática da virtude, porque falta a doçura que vem de nosso Senhor. Sem isso, tudo é conversa fiada para boi dormir. Tá certo? Pois bem, olha aqui, o abade João Cassiano dizia: para alcançar a pureza de coração e o amor, é necessário que façamos tudo quanto realizamos por meio de obras ascéticas, pois elas são os instrumentos que podem libertar nosso coração de todas as paixões prejudiciais que nos atrapalham no progresso para a plenitude do amor. Assim, nós praticamos o jejum, as vigílias noturnas, o recolhimento, a meditação das Sagradas Escrituras, por almejarmos a pureza de coração que consiste no amor. Então, como é que vocês, casados, casadas, donos de casa, no trabalho, podem ter acesso? Procurando um estilo de vida mais simples. Mais simples. Vocês não vão viver como monges, não, pelo amor de Deus. Mas um estilo de vida mais simples, não é? Por que eu posso cortar de televisão e no lugar daquela novela ler um bom livro? Mesmo cansado, não deixar de fazer minha oração. Entende?
Ou seja, pequenas coisas que vocês vão vendo que possam cortar. Que possam ter uma vida mais... Porque, repare, a gente não planeja a nossa vida. É uma miséria. A gente vai sobrevivendo. A gente vai cantando com o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não! Não deixe a vida levar você. Você tem que levar a vida. Que vida eu quero pra mim? Como é que eu quero viver? O que é que eu quero de mim? Então, eu arrumar minha vida em função disso. Isso exige disciplina. Isso é ascese. A ascese de vocês não pode ser a do bispo, a de um monge. Mas tem que ter, todos nós temos que ter uma vida ascética. Não é? Por que esse desejo desenfreado de ter? Por que esse desejo desenfreado de falar de você, de se impor, de aparecer? Por quê? Então, essas coisas que a gente tem que corrigir na gente. Todos nós. Isso é um trabalho o tempo todo. Por exemplo, eu agora sou bispo auxiliar. Sou bispo. Mas sou auxiliar de Dom Lessa. Veja aqui um belo trabalho de ascese do bispo auxiliar. Ter o cuidado de sempre deixar que o irmão mais velho, que o metropolita, tenha o primeiro lugar. O cuidado. A delicadeza. Aí chega um padre. Dom Henrique, eu queria que o senhor fosse consagrar a igreja da minha paróquia. Primeiro chame o arcebispo. Se ele não puder, eu vou. Não é política de boa vizinhança. É ascese. Eu gostaria de ir? Gostaria. Mas tem meu irmão, mais velho. Meu irmão que é o metropolita. Por que tem que ser eu? Por que eu tenho que ter o primeiro lugar? Dê para ele. É ascese. Estou dando exemplos para você. Todos nós, na nossa vida, todos nós, temos que viver essa dimensão da ascese. Né? Não primeiro eu, não o que eu gosto sempre. Saber dar a vez, saber silenciar. Às vezes gostaria de pegar e... né? Ontem mesmo, o André estava comigo, ele viu. Ontem eu estava com febre à noite lá no interior. A missa terminou e o padre foi falar. Falou uns 20 minutos aquele padre, não foi? Eu estava já ali doidinho, homem, cala a boca. Mas ali, quietinho, pronto. Ouvindo, sem dizer nada. Pronto. O padre terminou, muito bem, um abraço, tudo. Ascese. Ascese. Você vai numa paróquia, eu fui numa paróquia aqui. Eu fui, celebrei, preguei. No fim o padre não me ofereceu um copo d'água, nem me deu jantar. Eu digo, eita padre, o seminarista que estava comigo, quando eu voltei, eu digo, meu filho aqui mesmo, eu já liguei, que eu já peguei o telefone aqui do Shining Box, eu já liguei do caminho, digo, meu filho, prepare aí um prato e leve logo, que era para quando chegar a comer, que está se acabando de fome. Chegamos quase 11 horas da noite em Aracaju, tudo com fome. Veja, aí você tem que maneirar para não pegar o padre pela goela, entende? Aí depois chama e diz, eita padre, você esqueceu naquele dia de dar comida ao bispo, nem perguntou se eu tinha. Mas com jeito, tudo isso é ascese. Ascese. Mas a gente tem que se segurar. Isso tudinho é ascese. Isso tudinho é ascese. Isso na vida toda. Repare, veja, uma esposa, um esposo que saibam que é ascese. É casamento garantido. Um pai e uma mãe que saibam o que é ascese. É educação boa para os filhos. A vontade de dizer uma palavra naquela hora, não, eu digo depois. Agora o negócio está ruim para eu dizer. Se eu abrir aqui a boca... Então... O patrão que sabe ser ascético é uma bênção para os empregados. Pode ser o contrário também. Veja, uma coisa que talvez, pelo meu jeito assim, as pessoas não saibam. Eu odeio corrigir os outros. Odeio corrigir e odeio me meter na vida dos outros. Odeio corrigir e odeio me meter. Eu, por mim, cada um viver sua vida. Mas veja, precisa. Como bispo agora. Às vezes eu diante do Santíssimo, meu Deus, eu recebo a denúncia. Tenho de chamar. Não posso deixar de chamar. É omissão. Aí chama, aí pergunta.
tal coisa, isso é verdade. Eu odeio fazer isso. Aí, isso é verdade. Não faça mais não. Né? Veja. Então, a ascese é sempre isso. É no mais e no menos. O que é de mais, eu ir diminuindo. O que é de menos, eu ir aumentando. É ascese. Ascese. E isso me livra. Eu estou dando alguns exemplos da minha vida para vocês verem que todo mundo, cada um no seu. Por exemplo, uma coisa que ninguém acredita quando eu digo, mas eu disse muitas vezes no livramento, que eu sou tímido. Ninguém acredita que eu sou tímido. E no entanto eu sou. Tímido até não poder mais. Né? Mas foi uma luta, ainda é a vida todinha. Uma luta para... Então, ascese. Ascese é para você chegar no fiel da balança. E o fiel da balança é Cristo. O que eu insisto é sempre isso. É por causa de Cristo. A medida é Cristo. O modelo é Cristo. A forma é Cristo. A ascese é meio de caminho para Cristo. É por causa dele. É por amor a ele. É porque ele me quer feliz e a imagem dele. Quanto mais eu for como ele, mais eu serei eu mesmo. Porque fui criado através dele e para ele. A imagem dele. Aquilo que eu disse no primeiro dia. Ele é a imagem de Deus invisível. Dizer que Deus nos criou a imagem dele é dizer que Deus nos criou tendo como forma, como modelo, o Cristo. É uma luta. E isso é a vida todinha. Nós vamos ter luta a vida todinha. Então quando eu falo em ascese aqui, não vamos dizer isso é uma coisa de monge. Não, isso é coisa nossa. É como diz João Cassiano, né? João Cassiano foi um santo monge do século VI. Ele vai dizer, tudo isso para ter a pureza de coração que consiste no amor. Assim, o que quer que façamos, devemos fazê-lo a fim de nos tornar verdadeiramente amantes. É por isso que o amor é a norma de tudo. Atingi-lo é a finalidade do nosso agir. Que coisa linda. Então toda essa ascese é para que eu aprenda de verdade a amar a Deus e amar os outros. Sem ascese eu não amo. Vou dizer de outro jeito, sem educação eu não amo. Por quê? Porque a minha tendência é tomar o lugar de tudo, é tomar a frente em tudo. Quando eu ia com meus coroinhas, às vezes ia com meus coroinhas para as festas, aí eu ficava observando. Terminava, me lembro que ia pregar lá em Palmeira dos Índios, do Cerco de Jericó, de 2 da tarde às 10 da noite, falando tudo, aí chegávamos, aí os danadinhos se sentavam, já iam, quando iam servindo, diziam, mas meus filhos, olha, espera que primeiro os mais velhos, o padre se sirva. Aí, né? Fui fazer visita pastoral, fui pregar na festa de padroeiro. Aí assim que cheguei, tava o padre, tava o seminarista, já pega a sopa. Aí eu digo, mas meus filhos, se espera que primeiro os mais velhos, né? No caso aqui o bispo, se seja primeiro. É a ascese. É eu segurar os meus instintos. Vejam, a ascese é a condição para o amor, para a caridade. O asceta se torna um homem que ama. É tão bonito quando dizer, não, senhor na frente, por favor. Isso é besteira. Não, isso não é besteira. Isso é o espaço que eu crio para o amor, para a caridade. Eu reconhecer, eu venerar o outro como gente, como pessoa, como digno de respeito. Às vezes os padres dizem assim, mas o senhor me chama de senhor. Eu digo, chamo, o senhor é mais velho. Mas não precisa. Eu digo, precisa. Deixa eu chamar de senhor, porque eu não sei chamar de outro jeito. Eu aprendi assim. Chamar uma pessoa mais velha, um padre, de você, não chamo de jeito nenhum. Chamar o padre Lempe de você, não, eu sou superior dele, sou o bispo dele. Mas e os anos que ele viveu? O que ele deu à igreja? Um sacerdote venerável, eu chamar de você? Chamo não. Entende? Como me incomoda quando eu vejo um pirralho chegar para mim, você, epa. Entende? Não é porque faça questão disso. É porque esse é o espaço para a caridade, para o amor. Eu reconhecer a dignidade do outro. Isso é ascese. Compreende? Quer dizer, a gente aprender a se disciplinar. Então a finalidade da ascese é a aquisição do amor, é parecer com Jesus. Agora vocês leiam depois esse resto todinho, que está muito comprido, viu? Leiam aqui, eu coloquei aqui
as práticas ascéticas um pouquinho. Expliquei, vejam, só uma coisa bem prática nesse número 4. É importante a gente, quando for na nossa vida ascética, quando for se confessar, era muito bom que vocês não vivessem trocando de confessor. Era muito bom que vocês escolhessem um padre para confessar vocês. Por quê? Porque aí ele conhece um pouco você. Porque uma coisa é a confissão. Na confissão eu coloco meus pecados, o padre ouve, dá um pequeno conselho, uma penitência e absolvição. Isso é a confissão. A direção espiritual eu coloco um pouco a minha vida, as minhas atitudes, as minhas tendências. E o pai espiritual ou a mãe espiritual vão orientando. Então, se vocês conseguirem, né, alguém para ser pai ou mãe espiritual, pode ser um padre ou um leigo, agora de cabeça, que tenha o senso das coisas de Deus e maturidade, não doido. Então pode ser um leigo. Se não, aí vocês aproveitam já na confissão. Por isso que eu digo, com um padre só fica mais fácil. Você coloca um pouco os seus pecados e um pouco mais não precisa ser uma conversa muito comprida, não precisa. Por exemplo, hoje eu queria conversar com meu pai espiritual sobre minha vida de oração, sobre meu modo de usar meu dinheiro, sobre minha vida de família. Então coloca um pouco, faz um pouco, cada vez um aspecto. Então isso já é direção espiritual. E aí, uma coisa que eu peço é colocar para o padre, que quando vocês forem se confessar, agora um padre de juízo, o que vocês estão fazendo de ascese, para que ele diga se está de mais ou se está de menos. Isso é importante, para a gente não... Porque às vezes a gente desapruma na medida. O pai espiritual, se for possível, se não for, paciência. Façam, procurando ter bom senso. Por isso que eu coloquei aqui algumas coisas, né? Que às vezes fazem umas promessas, umas coisas tão doidas, umas asceses tão doidas. Não. A ascese não deve ser coisa exótica. Existia muitos desses monges que caíam em coisas exóticas. Por exemplo, os estudistas, que viviam a vida todinha trepado numa coluna. Era São Simão estudista, vivia a vida todinha trepado numa coluna. Todinha, dormia tudo trepado na coluna. São excessos. Excessos. Uma abadesa, esqueci o nome dela agora, que viveu a vida todinha trancada, mandou fechar tudo, sem janela, sem nada. Então são excessos. Às vezes a gente pode ter excessos. Às vezes até arruinar a saúde. Às vezes ficar com ideia fixa em alguma coisa. Então, aqui se requer o bom senso. Se não tiverem um diretor espiritual, tenham pelo menos essa coisa tão santa. Bom senso. Tá certo? Pronto. O resto dá para vocês lerem sozinhos, tranquilamente. Agora veja, um pouquinho de ascese, viu? Eu volto a insistir. Um pouco de silêncio. Eu sei que não é fácil, sobretudo porque essa casa é muito fechada. Eu vou para minha casa e faço. Agora vocês, então... Eu recomendo isso. Agora eu pedia isso só pela caridade para com os outros. Quem estiver subindo pelas paredes, que não pode ficar calado, vem aqui para perto do rio, aqui para fora, porque o irmão também está querendo fazer um retiro mais, tá certo? Só essa recomendação mesmo.